Vou passar a palavra para a Fundação Getúlio Vargas, mais uma grande aquisição do Ricardo Laser, um grande convidado aí, porque vai participar conosco, já está participando com os números e agora com a licitação e a questão de normalização de produto. Bem-vindo ao nosso encontro e vamos em frente agora com você, Marcos, para poder abrilhantar mais o nosso evento. Boa tarde, muito obrigado aí, Maurício. Realmente, o que o Laser falou foi uma coisa incrível. A experiência que a gente passou ao longo de alguns anos, né, nessa questão de especificação de produtos, né, a gente sentiu uma dificuldade muito grande de poder analisar um produto e perceber qual seria a especificação básica mínima que pudesse atender aos diversos nichos de mercado, né? O Ministério do Esporte, durante muitos anos, teve uma base de referência de preços com cerca de 8.500 itens esportivos, e esses itens eram pesquisados no mercado, e a gente tinha muita dificuldade de encontrar uma qualidade padrão. Então, uma bola de futebol, por exemplo, ela tinha diversas especificações, dependendo do fabricante e tal. Então, a gente tentava chegar num padrão mínimo qualquer para tentar estabelecer um preço médio para esse produto. A dificuldade era muito grande. Então, eu acho assim, de extrema importância você ter especificações definidas para que você garanta a qualidade. Acho importante também que haja essa questão da garantia dos produtos ofertados, para você ter, após a aquisição, algum tipo de facilidade quanto nos contratos de manutenção. Então, eu não tenho muito a acrescentar nesse aspecto, porque realmente foi muito bem falado. A Alessandro também colocou um aspecto muito interessante, e a Camila sobre esse aspecto de aquisições, de compras, né, que é fundamental, e a gente vê, mais uma vez, como é importante você ter uma especificação padrão para estabelecer níveis para aquisição, seja para esporte base, esportes estudantis, o que for, né? A questão do alto rendimento, realmente, você já tem especificações que são definidas pelas federações internacionais, e a gente fez para as Olimpíadas, apoiou o Ministério na aquisição de cerca de 100 milhões de equipamentos para as Olimpíadas, e assim, houve a dificuldade, mas a dificuldade mais no processo de compra, porque as especificações existiam e eram muito bem feitas. E é isso que a gente precisava para outras partes, vamos dizer, do esporte, né? O esporte de base, principalmente, onde a gente acredita que as prefeituras devem ter muita dificuldade. Então, eu vou realçar essa coisa da especificação, é realmente muito importante. Isso facilita tremendamente as aquisições e garante uma boa compra para os governos, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde. Aproveitar a sua fala. Desculpa. Quem fala? Quer falar, Ricardo? Pode falar. Tá. Não, eu queria aproveitar a fala do Marcos e da Camila, porque eu acho que nós temos aí um ponto importante, que é o nicho onde realmente a presença da Briesse pode ser importante. Um exemplo no mercado de bolas talvez seja o mais simples. Você tem bolas, por exemplo, se nós falarmos em futebol, que podem custar de R$30 a 800, R$900, né? Quando o gestor público vai fazer a compra, e como a Camila disse agora na IN40, ele tem que fazer uma justificativa de qual é a tecnologia, o modelo que é mais adequado, isso não está disponível. Então ele fica muito na dúvida, eu compro mais barato, porque a bola também de 500, 600, 900 reais, ela também não é adequada, ela é muito cara, e apesar dela ser de uma extrema qualidade, ela não é ela é uma qualidade para a performance, não uma qualidade do ponto de vista da durabilidade, do uso em condições mais intensas. Então, eu acho que com essa nova exigência da IN40, de você detalhar melhor no processo de compras essas opções, se não houver, por parte da indústria, um melhor detalhamento de por que eu quero esse tipo de piso ou não aquele, por que eu quero esse tipo de bola e não aquela, a situação do gestor público vai ficando
muito complicada, né? Porque, usando o exemplo de grama que o Alessandro disse, o Alessandro vende para o Allianz uma grama super cara, mas ele não pode pegar essa grama, ela não é adequada para colocar numa periferia de grande cidade para um tipo de uso. Então, às vezes, o gestor, mesmo procurando qualidade, ele não vai ter exatamente a especificação que seria a mais adequada, que não é necessariamente a mais cara e a de maior qualidade para a performance. Então, Alessandro, eu acho que esse é um tema aí do dia, né? E é importante dizer também, Ricardo, que quando a gente fala de qualidade, além de durabilidade e outras coisas, a gente fala também na preocupação com a saúde do usuário, né? Porque a gente vê grama aí hoje que fora totalmente dos padrões para futebol, usada para futebol. Isso causa uma série de lesões que o usuário às vezes nem percebe. Ele vai achar que eu que fui mal, eu entrei mal na bola, mas não. É o tipo de piso, é o tipo de grama, o tipo de especificação que colocaram para o futebol que não é para futebol. Né? Então não é só o fato da qualidade e de rasgar dinheiro público. Tem também esse impacto no usuário, que pode causar uma lesão e às vezes algo até grave. Eu já vi jogadores pararem de jogar e até de ter lesão, que o cara ficou quase um ano afastado do seu trabalho. Então, isso é uma outra coisa que ninguém consegue medir, mas é uma realidade. E que teria que estar no NP. Eu acho que ainda dentro do que foi falado aqui, né, o Ricardo comentou, realmente, Ricardo, eu acho que essa instrução, ela vem como uma grande oportunidade de, ao perceber as compras, nós estamos agora encabeçando um grande plano de incremento das compras públicas, principalmente no que diz respeito a planejamento de compra. Então, nós vamos iniciar em janeiro, infelizmente esse ano a gente ainda não vai conseguir fazer isso, mas nós vamos capacitar os municípios na elaboração do planejamento anual de compras. Então, quando ele tem essa antecipação da visão do que ele vai precisar comprar, seja consorciadamente ou através do seu próprio município, a gente consegue, inclusive, antecipar o relacionamento com as empresas que podem nos ajudar na elaboração desse termo, né? Então, eu acho que vai ser muito interessante se houver a união da indústria para mostrar realmente esses pontos e dar a visibilidade para essas questões não só da qualidade, mas também, principalmente, dos efeitos, mostrando que para cada tipo de atividade, perfil de público que vai consumir aquele produto, existe ali uma especificação e uma destinação correta, porque senão a gente acaba fazendo como muitas vezes, né? Compra um celular daqueles mega super potente e a gente acaba usando nem 5% da capacidade dele, e o pior, ainda acaba, no caso do esporte, se lesionando, né? Então, eu acho que a gente tem aí uma grande oportunidade de levantar essa bandeira e demonstrar isso como antecipando a compra. Então, através do planejamento, mostrar, olha, para esse perfil existe isso, para aquele perfil existe isso, e aí a gente começa a criar alguns critérios que vão facilitar, inclusive, o acesso a novos mercados, né? Camila, nós estamos com esse projeto para setembro, outubro, um grande projeto da indústria esportiva, e vamos contar de novo com você, com os Quinais, e queremos ingressar no seu projeto para colocar o setor esportivo, porque o setor esportivo tem toda uma particularidade. Então, se a gente puder trabalhar com você com uma particularidade esportiva, porque, por incrível que pareça, a nossa transversalidade entra, como o Laser falou, em bolas, em piso, em vidro, quando tem as tabelas de basquete, entra em segmentos de serviço infindáveis, desde a professor de educação física, dono de academia. Então, ela é muito transversal, mas dá uma particularidade para o esporte, para a gente poder se manifestar, trabalhar com os Quinais que eu já passei para vocês, divulgar melhor, conscientizar melhor a oportunidade da indústria esportiva para exportação, normalização do setor esportivo, porque se trata de forma diferente. A questão de inovação tecnológica para o esporte, a gente tem prêmios no exterior, então esse é o nosso apelo nesse encontro feliz que tivemos com a Fundação Getúlio Vargas, com o Ricardo Laser, com o Alessandro,
e com o Marcos, que abrilhantou esse último quadro. Nós estamos com ele gravado, vamos utilizar para divulgar ao máximo. Gostaria até de passar pelos quinais que eu tenho de novo esse texto, esse material, pelo Sebrae, pelos quinais que nós vamos oferecer, e caminhar mais para e passo com vocês. Essa é a nossa aspiração e nosso pedido. E obrigado, Alessandro, obrigado, Ricardo, obrigado, Marcos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, estamos já em fase de encerramento. Alguém quer falar mais alguma coisa desse quadro? Não, só lembrar, Maurício, que existe lá na Fundação essa base de mais de 8 mil itens esportivos, entendeu? Que vão necessitar de atualização e tal. Foram mais de 30 mil pesquisas de preço. Vamos dizer que a gente tem uma base que já existe, e apoiados aí nas empresas que compõem a Abriesp, a gente pode dar alguns passos muito rapidamente. Parabéns, Ricardo. Olha, muito feliz, Abriesp, muito feliz de ter você, o nosso querido vice-presidente Alessandro da Soccergrass, que é um empreendedor em todos os sentidos. E, claro, aqui encerro o painel passando agradecimento à anfitriã, que foi a Federação Paulista de Esporte e Fitness, que está sensibilizada com esse momento do coronavírus com relação às academias, profissionais de educação física, e agora se abordando mais com a presidência, já mais um trabalho mais com a indústria. Eu vou passar a palavra para encerrar o evento dela mesmo, para poder fazer o agradecimento. Bom, queria agradecer a todos, muita honra de vocês terem participado, em todos os sentidos, o Sebrae, o FGV, em poder ajudar a divulgar também, na divulgação, foram muito bem-vindos. Agradeço, Ricardo, Alessandro, e vamos continuar aí, né? Não vai parar por aí, tenho certeza. A luta continua. Isso, tá bom? Obrigada a todos os parceiros. Sem vocês, a gente não conseguia realizar esse evento também. E parabéns pelo trabalho aí, a dedicação muito sempre obrigada. possível. Obrigada. Guerreiro Maurício.